agradecer ao professor José Humberto pelo convite feito a nós para conversar um pouquinho com vocês. Agradeço também à professora Adriana e ao professor Orlando, bem como a todos os mestrandos e doutorandos da Universidade de Uberaba. Para mim, é um prazer conversar um pouco com vocês sobre a teoria da aprendizagem significativa, ou TAS, de David Ausubel, voltada para a prática social de Demerval Saviani. Agradeço novamente, com muito carinho, o convite feito pelo professor José Humberto. Primeiramente, gostaria de dizer como os meus estudos iniciaram com a aprendizagem significativa. Ao longo de 10 anos, eu realizei, junto com o meu grupo de estudos, o GFOP, vários estudos, várias pesquisas, vários trabalhos extensionistas quanto à formação de professor. E foi em 2011, no finalzinho de 2011, que uma integrante do grupo questionou-me sobre o que era aprendizagem significativa. E eu, sucintamente, a respondi que era uma teoria criada por David Ausubel, que tratava de valorização dos subsussores dos alunos para o desenvolvimento do trabalho pedagógico. A partir disso, essa aluna do curso de pedagogia e componente do meu grupo de estudos resolveu elaborar um projeto de pesquisa, já que verificou que pouca coisa se tinha de material didático na biblioteca da instituição. Assim, trabalhamos ao longo de 1 ano e meio pesquisando sobre a teoria da aprendizagem significativa criada por David Ausubel. Depois disso, percebemos que o trabalho ficou muito bom e que poderia tornar-se a monografia de final de curso, bem como também um manual didático que serviria de apoio para as ações extensionistas. Este manual didático, ele foi impresso e validado pela nossa universidade e distribuído por mais de 1 ano por meio do projeto de extensão que criamos sobre a teoria da aprendizagem significativa. Ao longo desse tempo, percebemos o quanto ainda precisávamos conhecer da teoria. E então, estudos vai, estudos vem, lançamos em 2014 o livro Andréa Cochran e André Carla Moraes, intitulado Aprendizagem Significativa, na perspectiva de David Ausubel. Este livro, ele apresenta todo o discurso da teoria, bem como a biografia de David Ausubel, um menino franzino que sofria o que seria hoje bullying. E, de repente, estes momentos da sua escolarização fomentaram nele a necessidade de mudança, se não na sua formação, mas na de outras pessoas. E assim, David Ausubel inicia a discussão sobre o que seria ou como deveria ser uma aprendizagem significativa. Hoje, os nossos estudos caminham para além das contribuições de David Ausubel. E agora estamos analisando a inserção da prática social na teoria da aprendizagem significativa. A pedagogia histórico-crítica de Demerval Saviani tem nos ajudado a encontrar elementos que possibilitam a compreensão ainda maior do que é e como é uma aprendizagem significativa. Esta aprendizagem significativa pauta-se no sentido do conhecimento, tanto para aluno quanto para professor, ou seja, a prática social.
todo ser está inserido em um contexto social e ele é o princípio da aprendizagem. Com este sentido da prática social é que o professor precisa elaborar o seu planejamento para alcançar a aprendizagem significativa. Em se tratando dos principais elementos da TAS, ou Teoria da Aprendizagem Significativa, de David Alsbaugh, nós podemos ressaltar que seriam o potencial cognitivo do aluno, o respeito que o professor precisa ter às condições cognitivas do aluno. O aluno, de fato, precisa ter estruturas cognitivas para aquele conteúdo. Além disso, o aluno precisa querer aprender. O aluno precisa estar disposto à aprendizagem. Para tratarmos dos princípios básicos ou elementos básicos da TAS, Teoria da Aprendizagem Significativa, levamos em conta o potencial cognitivo do aluno e a entrega desse aluno à aprendizagem. O professor, então, precisa pensar em trabalhar o conteúdo, o assunto, a temática, levando em consideração principalmente aquilo que os seus alunos já conhecem sobre aquele tema. Na teoria da aprendizagem significativa, isso é conhecido como subsunsores ou conhecimentos prévios. O professor precisa saber o que os seus alunos já sabem sobre determinado assunto, pois todos nós sabemos um pouco de alguma coisa. A partir dos conhecimentos prévios, o professor deve, então, escolher as metodologias que julgar mais adequadas para atender às modalidades de aprendizagem dos seus alunos. Porque em todas as salas de aulas, nós temos alunos que aprendem mais pela visão, outros pela audição e outros pelo corporal, pelo viés sinestésico. O professor, então, conhecendo os subsunsores dos seus alunos e conhecendo a modalidade de aprendizagem da sua turma, poderá, sim, escolher as metodologias para aplicar o conteúdo em suas aulas. Outro elemento importante é que cada aula deve ter um momento de aula introdutória. A aula introdutória, ela deve se basear nos primeiros momentos da aula em que o professor, antes de apresentar o novo conteúdo, ele retoma os conteúdos já aprendidos, partindo do geral para o específico, fazendo novas relações com o conteúdo que agora lhes serão apresentados. Também é importante que o professor, neste momento de aula introdutória, lance mão dos novos subsunsores dos seus alunos, a partir de questionamentos que venham da voz do alunado e que ele, professor, também pode aguçar neste momento. Assim, o início de cada aula é uma retomada da aula anterior e a introdução de um novo conteúdo com base em problemas, e que ao longo da discussão da aula pelas variadas metodologias, essas respostas aos problemas elegidos possam aparecer. Esses problemas devem surgir do cotidiano, da história, da vivência, da prática social. E assim, o professor vai dando sentido
ao conteúdo para que o seu aluno perceba que é de fato importante aprender aquele conteúdo. Além do mais, o professor também, ele precisa colocar o seu aluno como ativo, como produtor do seu conhecimento. O aluno não pode ser um espectador, ser passivo dos acontecimentos da sala de aula. O professor precisa trazer o aluno para a discussão, para o debate, para a leitura, para o posicionamento em sala de aula. E as tecnologias, a mídia de uma forma em geral, pode contribuir para isso. O professor precisa ser criativo, tomar iniciativa de fazer com que o seu aluno participe, venha a ser o sujeito ativo do seu processo de aprendizagem, da sua construção do conhecimento. E aí, entramos num outro ponto importante, que é a avaliação da aprendizagem. O professor não pode fazer da avaliação da aprendizagem um momento de terror, de vingança para com os alunos, um momento de barganha do silêncio e comportamento de seus alunos. O professor precisa entender que a aprendizagem, ela acontece em todos os momentos, inclusive na avaliação. Ou seja, a avaliação, ela é um momento importante para promover a aprendizagem, porque é quando o aluno está na sua solidão, mostrando a solidez das apreensões ao longo das discussões. Esse momento, ele pode ser em grupo, com pesquisa, sem pesquisa, ou sozinho, num trabalho individual. Este momento de solidão da academia é muito importante para que o aluno perceba que, de fato, ele domina determinado assunto. Ele tem a solidez que necessita. Assim, o professor precisa mostrar para os seus alunos que a avaliação é apenas mais uma etapa do processo de construção do seu conhecimento e que se faz importante ao longo do processo e não apenas em determinados momentos ou as chamadas semanas de prova. É importante a gente pensar que a avaliação, ela pode ser feita por meio do mapa conceitual ou do mapa mental, que é outro elemento da teoria da aprendizagem significativa de David Alsper. O mapa conceitual, por muitos, ele é visto como um esquema, um simples esquema de palavras. Na verdade, ele não é tão simples esquema de palavras, mas é sim um jogo de palavras, uma rede, uma teia de palavras que se ligam e interligam, mostrando esse movimento dialético e cíclico que é típico da aprendizagem significativa. A partir de uma palavra geradora, como diria Paulo Freire, a partir de uma palavra tema, ou de uma palavra síntese, ou de uma palavra que podemos dizer substancial. Criamos novas palavras que se ligam uma à outra, ou pequenas frases, para que percebamos que há esse movimento entre as palavras e, neste movimento, o entendimento do que uma tem de relação com a outra. E assim, conseguimos elaborar as respostas para os questionamentos feitos logo no início da nossa discussão. O mapa conceitual, ele pode ser utilizado como uma forma de perceber os subsussores dos alunos, ou ao longo do processo, para você compreender a evolução da apreensão do conhecimento. Ou então, como uma avaliação final da aprendizagem, para ver se o aluno conseguiu realizar todas as conexões necessárias. Assim,
O mapa conceitual, ele pode ser utilizado em todos os níveis, inclusive na educação infantil, porque não precisa ser um mapa conceitual de palavras, mas pode ser de desenhos, de figuras, de recortes de revista. A intenção é que a mente perceba a relação que devemos fazer com os conteúdos, com os assuntos, com as pessoas, com as situações. Assim, nós podemos até dizer, a teoria da aprendizagem significativa de David Altshuler se relaciona com vários teóricos? Exatamente. Alguns, inclusive, criticam David Altshuler, dizendo que ele é um copiador das teorias de outras pessoas. Na verdade, a nossa defesa é que ele buscou o que havia de mais interessante nas teorias existentes e associou a sua teoria ao seu pensamento de que o papel do professor como mediador da aprendizagem, que parte de uma realidade concreta, que mostra o sentido de aprender para o aluno, despertando assim motivo para que esse aluno se entregue à aprendizagem, tem a ver com o potencial cognitivo do seu aluno e as suas estruturas que Piaget fala. Tem a ver, sim, com o processo mediador que Vygotsky fala. Tem a ver ainda com a relação de cooperação, de corresponsabilidade entre professor e aluno nesse processo que Vallon trata como afetividade. Tem a ver também com a prática social de Dermeval Saviano. Assim, Ausubel, que na verdade foi contemporâneo a Piaget, a Vygotsky e a Vallon, ele traz um leque de possibilidades, colocando não só o aluno como responsável, não só o professor como responsável, ou não só a relação como responsável, mas sim um conjunto, uma teia de responsabilidades. E que hoje, Saviani, contemporâneo a estes, vem agregar o elemento da prática social em meio à cognição, à relação, à mediação. Digamos que Ausubel foi um gênio do seu tempo, porque ele conseguiu relacionar os princípios de cada teoria em uma só teoria, mostrando a complexidade que é o ato da ensinagem. Mas para um professor que busca uma aprendizagem, uma educação de qualidade, torna-se significativo. Primeiro para o professor, depois para o aluno. Os elementos principais da tendência histórico-crítica ou da pedagogia histórico-crítica que estamos analisando de Dermeval Saviani como contribuição e que podemos agregar à discussão da teoria da aprendizagem significativa é que, para Saviani, esta pedagogia contra-hegemônica, que ele a intitula assim, ela deve partir e chegar da prática social. Toda discussão em sala de aula, ela deve partir daquilo que os alunos já sabem, a partir de questionamentos cotidianos, buscar respostas ao longo da discussão embasadas em textos e outros materiais, em que os alunos se posicionam através de uma catarse, chegam então a um novo conhecimento com novas respostas para a problemática da prática social. Dessa forma, o aprendizado, na visão de Saviani, é de fato significativo para o aluno, porque parte da prática social e retorna à prática social. Esses elementos que estamos estudando agora
no nosso doutorado, eles podem nos ajudar a compreender ainda mais como deve ser a constituição dos elementos para uma aprendizagem que de fato seja significativa. Nós entendemos que a aprendizagem significativa de David Ausubel é uma teoria da sala de aula, do processo, da relação, dos momentos vivenciados entre professor, aluno e grupo, no coletivo. E é na sala de aula de todos os níveis, superior e educação básica, que essa aprendizagem pode acontecer. O professor da educação básica, por exemplo, que tem a consciência de que o seu aluno precisa ser induzido ou subsumido pelo processo de querer aprender, ele fará com certeza movimentos de convencimento desse aluno para se entregar ao processo da aprendizagem. Por meio de aulas práticas, vivenciais, de debates, resolvendo problemas cotidianos, problemas que passam nos nossos canais televisivos, problemas que estão estampados nos jornais, problemas da nossa vida diária. O professor pode, de várias maneiras, trazer o seu aluno para a construção do seu conhecimento. A sala de aula é o melhor espaço para que o aluno se mostre ator, autor do seu conhecimento. E com certeza, se a produção do conhecimento for com bases sólidas, o ensino superior será muito mais fácil. Agora, é claro que a teoria da aprendizagem significativa depende dos elementos do aluno. O potencial cognitivo, a estrutura cognitiva do aluno e a sua entrega, o seu querer aprender. E do outro lado, os elementos que são importantes que o professor tenha, que ele saiba escolher as metodologias atendendo às 3 modalidades de aprendizagem. Que o professor parta de um conteúdo geral para o específico. Que o professor trabalhe com problematizações, convivências, com problemas que são do cotidiano do seu aluno. Que o professor valorize os subsensores, seus conhecimentos prévios. Todo aluno conhece previamente algo. Que o professor valorize a aula introdutória, que perceba que nas atividades coletivas, com pesquisas individuais, sem pesquisa, escritas, orais, teatralizadas, musicais, que o professor perceba que o seu aluno tem potencial, tem habilidade para ser o construtor do processo e que faça da avaliação mais um momento de aprendizagem. E aqueles erros percebidos durante a avaliação possam ser o ponto de partida e não o ponto de chegada. Também que o professor entenda, o livro didático é apenas um instrumento que pode ser utilizado na sala de aula, não o único, porque no livro didático ele pode engessar o momento da aprendizagem. Assim, o professor terá uma amplitude de possibilidades de trabalho em sala de aula envolvendo o seu aluno. A educação básica precisa, de fato, de aulas diferenciadas, de aulas que potencialize o aluno na participação ativa da construção do seu conhecimento. O trabalho concreto do professor apresenta dificuldades, não negamos, mas é preciso perceber as possibilidades, porque aprender significativamente não precisa de giz,
de quadro, de livro. Precisa de gente que queira aprender. No ensino superior, a aprendizagem significativa também pode se estabelecer, levando em conta todos os elementos principais dessa aprendizagem. Nós agregamos que a partir da pesquisa, da extensão e das discussões voltadas para o ensino, da participação em eventos por meio da produção científica, a aprendizagem significativa pode se estabelecer. O aluno, como autor do seu conhecimento e ator das suas produções, por meio da pesquisa, ele consegue encontrar essa autonomia para a escrita, para a oralidade, para uma postura enquanto professor, seja ele no futuro professor da educação básica ou do ensino superior. A participação em projetos de extensão leva o aluno a tratar diretamente com as questões do seu cotidiano, da sua prática social. A participação em eventos faz com que ele carregue todo o conhecimento adquirido até o momento e socialize com todos por meio de debates. A publicação faz com que as fronteiras sejam rompidas e o seu conhecimento produzido até aquele momento alcance pessoas, lugares e extensões sem medida. É na universidade que formamos os professores. E se formados pela TAS, Teoria da Aprendizagem Significativa, agregada de elementos agora da pedagogia histórico-crítica, com certeza as bases da formação desse docente serão sólidas. E esse docente, quando no seu trabalho concreto na educação básica, poderá realizar a aprendizagem significativa com seus alunos. Será uma teia de aprendizagens significativas. E, quiçá, alcancemos, assim, um futuro com maior qualidade na academia e na vida pessoal.